Sou o professor Fábio e hoje nós vamos ver onda. Pessoal, o que é uma onda? É qualquer perturbação do meio que se propaga. O meio se perturbou e andou, é considerado uma onda. Vamos pegar um exemplo mais simples aqui, ó. Eu tenho um lago em perfeito repouso, que seria essa linha azul, que nós chamamos posição de equilíbrio. E eu atiro uma pedra. No momento que eu atirar uma pedra, vai surgir ondas tanto para uma direção quanto para outra. Olhando de cima esse lago, eu vou ter aqui, atirei a pedra e as ondas vão se propagar nesta direção. Esta última onda que aparece é chamado frente de onda. Frente da onda. Certo? E aqui é o raio da onda. O raio da onda vai me dizer a direção que a onda vai se propagar. Atirei a pedra aqui, saiu onda para cá e para lá. Observe se eu tiver um objeto boiando nas proximidades, aqui eu representei uma rolha, poderia ser numa piscina uma bola boiando. Conforme eu faço as ondas, o que vai acontecer com essa bola ou com a rolha? As ondas vão passando e a rolha vai subir e descer conforme a onda vai passando. A rolha não vai acompanhar a onda, simplesmente ela vai subir e descer. Isto mostra que a onda está passando energia para essa rolha e não está transportando a matéria. Por isso que nós temos o conceito de onda que diz que a onda transporta energia sem o transporte de matéria. Agora, para a gente conhecer uma onda, é necessário tu conhecer os elementos da onda. Então eu tenho aqui uma sequência de ondas e eu fiz uma onda em vermelho aqui, ó. Então aqui é uma onda, 2 ondas, 3 ondas, 4 ondas tem aqui no quadro. Por que a onda não é só essa partezinha de cima? Porque a parte de baixo não repete, tem que ser um ciclo completo. Então no momento que eu fechei aqui, eu fechei um ciclo, nós consideramos isto uma onda. Os elementos de onda que são importantes, os pontos mais altos da onda são chamadas de crista da onda. Em compensação, os pontos mais baixos da onda são chamados de vale da onda. É importante o aluno saber que a onda está se movimentando, por isso que ela tem velocidade. E quando a gente vê uma onda do papel, é como se fosse uma foto num instante daquela onda. Então eu tenho a onda se propagando nessa direção, nós temos as cristas e nós temos os vales. Vamos aos conceitos aqui, ó. Isso está em constante movimento. Quando atinge o ponto mais alto ou mais baixo, em relação à posição de equilíbrio, o máximo que um ponto se afasta da posição de equilíbrio, que vai ser quando ele chega na crista ou no vale, nós chamamos de amplitude. Então o que seria amplitude? A amplitude é o máximo afastamento da posição de equilíbrio, tanto para cima quanto para baixo. Vamos considerar esses valores iguais, certo? Agora o segundo conceito, o segundo elemento da onda importante é o comprimento de onda, que nós representamos pela letra lambda. Ou seja, parece um Y de cabeça para baixo. O que seria o comprimento da onda? Se a onda começou aqui e terminou aqui, ó, eu destaquei ela em vermelho, o comprimento da onda seria daqui até aqui, como eu marquei aqui embaixo. Como se pegasse uma régua e fosse medir o comprimento da onda. Mas observe que o comprimento da onda coincide com a distância de crista a crista e de vale a vale. Então, na hora do exercício, é bem mais fácil tu pegar o comprimento de onda vendo a distância entre 2 cristas ou entre 2 vales. Então nós temos que o comprimento de onda é a distância de crista a crista ou de vale a vale. Como a onda é um movimento periódico, ou seja, aquele movimento que se repete, tem a primeira onda, a segunda, o movimento que se repete, todo movimento periódico tem período e frequência. Observe, período e frequência. O que é o período e o que é a frequência? Observe que o período da onda é representado pela letra T. Só que não é um T minúsculo, é um T maiúsculo. Então esse T é de tempo e é um tempo especial. É o tempo para fechar um ciclo. Nós falamos que o período é o tempo para uma oscilação completa. Daí tu vai me perguntar o que é a oscilação completa? Então a partícula fica subindo e descendo na onda. Então quando ela chega num ponto mais alto, desce até um ponto mais baixo e volta para o ponto mais alto, ela vai começar a repetir. O tempo para ir até lá embaixo e voltar é o que nós chamamos de oscilação completa. Então, uma oscilação completa é um sobe e desce. O tempo para contar o sobe e desce da partícula nós chamamos de período. No sistema internacional, a unidade é o segundo. E frequência. Tudo que se repete existe uma frequência. Então, nós temos que a frequência é a repetição.
numa unidade de tempo. Então nós temos aqui o número de oscilações que vai acontecer numa unidade de tempo. Como no sistema internacional se usa o segundo, a frequência seria o número de oscilações por segundo. Então a unidade da frequência seria 1 sobre segundo, mas nós chamamos de hertz. Então quando aparecer hertz, tu sabe que é por segundo. Tá? Uma onda tem uma frequência, uma onda de rádio, por exemplo, 102.1 megahertz. Então, hertz significa sempre por segundo. Como eu falei, esta onda, ela está em constante movimento, então existe uma velocidade. Nós sabemos que velocidade é uma relação de distância por tempo. Só que se eu pegar uma onda só, qual é a distância de uma onda? É o comprimento de onda. Então a distância é o comprimento de onda. E qual é o tempo para uma onda? O tempo para um ciclo completo é o período. Então distância de uma onda é o comprimento de onda e o tempo de uma onda é o período dela. Então nós temos aqui que a velocidade é comprimento de onda sobre o período. Só que se a gente analisar período e frequência, tempo para oscilações, oscilações por tempo, uma é o inverso da outra. Então nós temos que frequência e período são grandezas inversamente proporcionais. Isso é muito importante o aluno saber que frequência e período é inversamente proporcional. E aqui que a fórmula ficou que a velocidade é comprimento de onda sobre o período, se o período é na divisão, a frequência é na multiplicação, porque é o inverso. Então a gente fica com V igual lambda F. Mas essa fórmula aqui é bem mais lembrada do que esta aqui. Por quê? Porque a velocidade é igual lambda F, a velocidade está em função da frequência. Porque a frequência é a principal característica de uma onda. Até mesmo o nome das ondas pode ter influência da sua frequência. Nós temos que a cor que tem maior frequência é o violeta. Então a onda acima do violeta é o ultravioleta, porque tem uma frequência maior. A luz de menor frequência é o vermelho. E abaixo do vermelho nós temos a onda que é o infravermelho. Então o nome da onda foi dado conforme a sua frequência. Se você está gostando da aula, se inscreve no nosso canal e dá um like aí embaixo. Agora a gente vai ver a classificação das ondas. Quanto à natureza e quanto à vibração. Pessoal, a classificação das ondas quanto à natureza pode ser mecânica ou eletromagnética. Qual é a diferença? A onda mecânica necessita de um meio material para se propagar. Por exemplo, uma onda numa corda é necessário existir a corda. Na mola é necessário ter a mola. Um maremoto tem que ter mar, um terremoto tem que ter terra. Então são ondas mecânicas. E o som? A gente vai ter uma aula sobre o som que a gente vai entrar no detalhe. Mas o som, para se propagar, ele tem que ter um meio material, ou seja, ele não se propaga no vácuo. No momento que tu fala, a tua voz vai pelo ar, vai as moléculas vibrando, e isso é o som. Pode ser através do metal, pode ser através da água, então é necessário para o som se propagar um meio material. Já as ondas eletromagnéticas, elas não necessitam de um meio material, elas podem se propagar no vácuo, ou seja, elas podem se propagar no meio material e também no vácuo. Temos alguns exemplos aqui, como as micro-ondas, raio-x e ultravioleta. Daqui a pouco a gente vai estudar o espectro eletromagnético, onde nós temos as ondas todas aqui em ordem de frequência, para vocês entenderem melhor, certo? Já quanto à vibração, as ondas se classificam em longitudinal ou transversal. Qual é a diferença de uma para outra? A onda vai ser dita longitudinal quando a propagação e a vibração são paralelas. Quando a propagação e a vibração estão na mesma direção. Observe o seguinte, eu tenho uma mola aqui e eu vou fazer esse movimento de vai e vem na mola. Esse movimento de vai e vem. Cada partícula da mola, eu vou pegar um elo, também vai fazer esse movimento de vai e vem, conforme a onda vai andando. Então a onda anda na horizontal e as partículas também vibram na horizontal. Isso caracteriza quando a onda é longitudinal. Não é? O som nos meios fluidos é considerado uma onda longitudinal. Vamos pegar um alto-falante aqui e vamos ver o que seria um som. O alto-falante ele bate, ou seja, ele faz uma compactação, não é? E uma expansão do ar. Então isso são as ondas. Então observe, o som se propaga em três dimensões, nas três dimensões. Então essa parte aqui que está vindo nesta direção, as partículas dessa direção estão vibrando na mesma direção, por isso que é longitudinal. Se eu pegar o som que está saindo nesta direção, todas as partículas que estão aqui, elas vão vibrar também na mesma direção, então o som
nos fluidos é considerado uma onda longitudinal. Já as ondas transversais, a propagação e a vibração são perpendiculares. Eu peguei a mesma mola, só que em vez de fazer o movimento de vai e vem, eu faço o movimento de sobe e desce. Eu estou vibrando ela nesta direção. A onda está se propagando na horizontal e cada partícula, eu vou pegar um elo aqui, faz o movimento de sobe e desce. Observe que a propagação é na horizontal e as partículas vibram na vertical. Uma coisa que eu falo para o aluno lembrar desse momento é a ola no estádio de futebol. Tu vê na TV, é uma onda humana que anda na horizontal. Só que a onda é formada por torcedores. E cada torcedor, para participar da onda, ele tem que subir e descer. Ou seja, se levantar e sentar na arquibancada. Então a onda anda na horizontal e os torcedores se movimentam na vertical. São perpendiculares, a onda é transversal. Por que eu tenho essa seta aqui? Porque toda onda eletromagnética ela é transversal. Só isso. Falou em onda eletromagnética, certamente ela é transversal, certo? Agora a gente vai para o espectro eletromagnético. Pessoal, o espectro eletromagnético são as ondas eletromagnéticas em ordem de frequência. Para a gente memorizar esta ordem, tem essa frase, Rami Lux Gama. O que seria o Rami Lux Gama? Nesse sentido, a frequência aumenta. Eu tenho um rádio, eu tenho micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x e raios gamas. É o que está listado aqui embaixo para vocês. Tá? Nós temos as ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. A frequência vai aumentar nesse sentido. Todas as ondas eletromagnéticas no vácuo têm a mesma velocidade, que é a mesma velocidade da luz, que é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Se eu aplicar V igual lambda F, se a velocidade é constante, vocês vão perceber que a frequência e o comprimento de onda são grandezas inversamente proporcionais. Por isso que a frequência aumenta nesta direção e o comprimento de onda ao contrário, porque são grandezas inversamente proporcionais. Agora eu vou falar rapidamente sobre cada onda. As ondas de rádio, eu tenho a amplitude modulada e a frequência modulada. A AM, muito pouco escutada hoje em dia, ela é em kHz. Já a FM é em megahertz. Observe que eu tenho aqui uma frequência maior. Só que aumentando a frequência eu diminuo o comprimento de onda. E diminuindo o comprimento de onda me diminui o alcance por causa do fenômeno da difração, que é a capacidade de uma onda contornar os obstáculos. Já as micro-ondas, vai lembrar vocês, os fornos de micro-ondas. A gente já está na faixa dos gigahertz. Mas daí nós temos os celulares na faixa dos gigahertz. A gente tem o Wi-Fi. Não é? Depois a gente vai comentar mais detalhes sobre uma coisa bem atualizada, não é? E nós temos o infravermelho. O infravermelho é usado para visão noturna. Então hoje qualquer câmera de segurança existe o infravermelho. Nós conseguimos enxergar à noite. O infravermelho é utilizado nos controles remotos da TV para abrir o portão da garagem e a gente não enxerga essa luz que se comunica por quê? Porque é um infravermelho, está longe da nossa luz visível, que é quando nós enxergamos. Agora nós temos a luz visível, que é o que nós enxergamos. Nós enxergamos do vermelho até o violeta. Não é? Nós temos o vermelho até o violeta, que o comprimento de onda varia em torno de 400 nanômetros a 700 nanômetros aproximadamente. Nós enxergamos do vermelho até o violeta, não é? É a luz visível. Acima do violeta, em termos de frequência, nós temos o ultravioleta, não é? Eu costumo dizer para o aluno, memoriza assim, ultraviolento, porque a partir daqui a energia é tão grande que começa a ser prejudicial para a saúde. Então o ultravioleta pode ser usado, por exemplo, para bronzeamento artificial, não é? O sol tem ultravioleta, por isso que quando a gente usa um óculos escuro tem que ter um filtro de ultravioleta. Faz mal? Faz, mas depende do tempo de exposição. Não é porque tu vai sair um dia no sol que tu vai ter câncer de pele, mas o tempo de exposição isso vai influenciar. Porque raio-x também faz mal. Mas quem é que nunca fez um raio-x? Agora se tu fizer todos os dias, ele é bem mais violento do que o ultravioleta. Por quê? Porque a frequência é maior. Da mesma maneira que os raios gamas também são. Então aqui a gente falou rapidamente sobre o espectro eletromagnético.